Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos meditar hoje na Palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, é necessário a gente poder compreender um pouco o contexto a qual Paulo ele fala aqui para nós, esse pequeno versículo, mais um versículo rico, rico, teológica imensa. Nós vamos perceber aqui, dentro desse contexto, se nós fôssemos ler todo o capítulo 2 do livro de Efésios, nós iríamos perceber alguns pontos. Paulo, quando ele está se referindo aqui àquela comunidade, ele está dando algumas orientações práticas, principalmente quanto à questão da convivência de judeus e não judeus. Paulo orienta justamente aos judeus e não judeus a se unirem em Cristo, a buscarem essa unidade em nosso Senhor Jesus Cristo. E por que isso? Porque naquele tempo, os judeus acreditavam que a salvação ela era restrita à casa de Israel. Então, ou seja, a salvação viria apenas para o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Israel. Mas aí vem os cristãos e mostra que a salvação ela é universal. A salvação ela é oferecida a todos, a todo homem de boa vontade. Por isso que os anjos, quando aparecem lá no nascimento de Jesus, quando os anjos aparecem lá no céu, aqueles pastores, eles dizem justamente o quê? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque, ou seja, já nos indica, a salvação ela é universal, a salvação ela é para todos, ela é oferecida para todos. E aqui, depois de entendermos um pouco do que Paulo ele queria falar aqui nesse capítulo 2, vamos agora meditar a partir agora de modo mais específico para esse versículo 19 que nós acabamos de ouvir. O versículo 19, veja que Paulo ele mostra para nós a nossa cidadania, ele mostra a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é cristãos, católicos, cidadão do céu. A nossa identidade, a nossa morada é o céu. Veja que Paulo ele começa aqui falando, portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus. Então, ou seja, Paulo aqui ele nos mostra que nós não viemos a esse mundo para permanecermos aqui. Nós temos visto como muitas pessoas vivem, principalmente nesses últimos tempos, nós temos visto como as pessoas têm dado tamanha importância e apego às coisas desse mundo. Não desprezando, mas é necessário perceber que as coisas dessa terra é passageira. Nós somos passageiros, porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. E aqui Paulo ele já nos mostra justamente sobre isso. Nós somos concidadãos dos santos, ou seja, nós pertencemos a essa pátria celeste, moradores da casa de Deus. Então, quando nós conseguimos isso? A partir do nosso batismo. A partir do momento em que você é batizado, em que você torna-se cristão, católico, filho de Deus, a partir daquele momento, você começou a fazer parte dessa filiação divina, do corpo místico de Cristo. Então veja, aqui Paulo ele mostra, nós somos concidadãos dos santos, moradores da casa de Deus. Em outra passagem, Paulo vai dizer que Jesus ele é a cabeça da igreja. Então, ou seja, quando você aproxima-se da igreja católica, quando você aproxima-se da igreja de Cristo,
você está fazendo parte dessa família, você está fazendo parte desse céu já aqui na terra. Então veja que aqui Paulo ele mostra justamente essa importância de entendermos que a nossa identidade de cristãos é o céu. E aí como nós temos vivido, né, a nossa vida aqui nessa terra? Temos vivido como se tudo se resumisse aqui, ou temos vivido cada vez mais o céu, buscando cada vez mais a vontade de Deus? São pontos que nós precisamos perceber, porque não adianta somente perceber e saber que o nosso lugar é o céu. Para que compreendamos que o nosso lugar é o céu e que possamos um dia ir para lá, morar lá, é necessário esse caminho começar a ser feito aqui na terra. Então, não tem como querer viver o céu futuramente, sem que a gente não comece a viver o céu já aqui na terra. E como é que nós começamos a viver as sementes do céu aqui na terra? Quando nós começamos a amar mais, quando nós começamos a perdoar mais, quando nós começamos a olhar para o nosso próximo, quando nós aproximamos de Deus, né, através dos sacramentos, através do sacramento da confissão, da Eucaristia. Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, que se dá para nós de todos os modos, de todas as maneiras, nós estamos começando a experimentar aqui na terra aquilo que um dia viveremos de forma plena no céu. E, portanto, nesse dia 25, a qual nós meditamos também aqui, né, a igreja comemora, né, o dia da conversão de São Paulo Apóstolo, né? Então, que nós possamos perceber, Paulo compreendeu isso. Por isso que Paulo ele diz aqui para nós em Efésios, ele vai nos dizer que nós somos moradores da casa de Deus. Por isso Paulo deixou tudo para buscar o tudo que é Cristo. Então Paulo poderia ter uma carreira, ser alguém muito bem sucedido diante do Sinédrio, diante de todo o povo romano, o povo judeu. Ele poderia ser alguém muito bem sucedido, alguém cheio de posses, porque Paulo ele era um homem inteligente. Paulo ele era discípulo do mestre Gamaliel. Então todas as pessoas viam em Paulo, né, que na época antes da conversão não era Paulo, era Saulo. Então eles viam em Saulo alguém de renome, alguém de tamanha importância. Por isso que Saulo começa a perseguir os cristãos. E por conta do zelo, o amor que ele tinha, né, diante da visão que ele tinha errada, né, aquela visão errada, então ele começou a perseguir os cristãos. Mais tarde, após a conversão dele, né, ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. E sendo Paulo, ele abre mão de tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele tinha, todo o status, tudo que ele viveu, tudo que ele poderia conseguir adquirir com o passar do tempo, para buscar somente uma coisa, a vida eterna, o céu. Então ele faz da sua vida aqui na terra, ele doa a sua vida aqui na terra, né, em prol do reino de Deus. Por isso que depois Paulo vai dizer, né, que ele perdeu tudo, que viver para ele é Cristo, morrer para ele é lucro, né, porque ele compreendeu isso, que ele era cidadão do céu. Ele compreendeu isso, que ele não foi feito para aqui, para essa terra. Então que por a intercessão de São Paulo Apóstolo, nós também possamos compreender isso também nesse dia de hoje. Que eu e você, meu irmão, possamos entender. Eu, você, nós fomos feitos para o céu. Não fomos feitos para essa terra. E aí, compreendendo isso, que possamos ir fazendo essa reflexão. O que ainda na minha vida tem sido sinal, não de céu, mas de coisas terrenas? O que eu ainda trago na minha bagagem de coisas terrenas? A caminhada para o céu é como um alpinista que, ao escalar ali aquelas montanhas, para chegar no topo, ele precisa levar na sua bagagem somente o necessário. Porque ele sabe que quanto mais coisas ele levar na bagagem, ele não vai conseguir chegar, né, até o final. Assim também somos nós cristãos. O céu é essa subida, é essa escalada. Nós estamos escalando. Quanto menos coisas nós levarmos na bagagem, só levarmos o essencial, a palavra de Deus, os sacramentos, o que a igreja nos ensina, os ensinamentos dos santos. Se nós levarmos só o essencial, a caminhada é difícil, mas será possível chegar lá. Mas se nós levarmos na nossa bagagem falta de amor, falta de perdão, inveja, intriga e tantas outras coisas que apenas vai deixando a bagagem mais pesada, certamente nós não conseguiremos chegar no topo dessa escalada, que é o céu. Então que nós possamos nesse dia de hoje fazer essa reflexão e junto com São Paulo Apóstolo possamos perceber o que ainda anda em desacordo na nossa vida e que possamos colocar segundo a vontade de Deus Pai, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos
pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a mulher do sim, ela que é essa primeira discípula, ela que recebeu primeiramente Jesus sacramentado, Jesus no seu seio, que possamos pedir a intercessão dela para que possamos juntos fazer a vontade de Deus Pai. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.